Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Esta é a primeira videoaula da série de videoaulas sobre conjuntos numéricos. E nós vamos tratar aqui mais especificamente do conjunto dos números naturais, né? O famoso conjunto N, N de natural. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Giuseppe Peano e os números naturais. Algo conhecido por poucos é o fato de que a primeira formulação, sistematização axiomática sobre o conjunto dos números naturais não considera o zero como número natural. É isso mesmo, gente. Essa sistematização axiomática é similar ao que ocorre na geometria plana, né, na geometria euclidiana, de Euclides de Alexandria. Né? É um conjunto de leis, de axiomas que devem ser aceitos para que possas gerar todo um conhecimento, né? Então, de início aí, o que aconteceu, né? O matemático Giuseppe Peano foi o primeiro a publicar um tratamento axiomático sobre os números naturais. E, segundo os axiomas de Peano, o conjunto, né, formado pelos elementos um, 2, 3, 4, 5 e infinitamente representa os naturais, né? Ou seja, ele não considerou zero, né, na época nem se usava muito o zero, né? No Ocidente também tem essa questão, né? A gente sabia que existia ausência de quantidade, mas os símbolos, né, eles não chegaram tão rápido. Por exemplo, os gregos não utilizavam o zero, os romanos antigos não utilizavam o zero, né? Eu digo os gregos antigos, da antiguidade, né? Os egípcios não utilizavam zero, né? Bom, o zero, apesar dos maias, né, terem utilizado um símbolo para o zero, não foram todas as sociedades que o utilizaram, né? E ele também, na contagem, ele não é usado, porque ele é ausência de elementos para contar. Na verdade, ele é um símbolo que é muito importante no nosso sistema posicional de numeração, mas ele não entra no processo de contagem. Bom, mas eu vou explicar isso melhor porque vocês devem ter perguntado, o zero é ou não natural? Na verdade, o zero nós podemos usar ele como número natural, né? A álgebra moderna já nos mostra que é algo que contribui para a matemática, né, contemporânea, né, a matemática moderna, pelo zero ser um elemento neutro da adição, tá? Vamos continuar aí. Bom, vamos falar do zero. Um símbolo para representar o zero, né, a ausência de quantidade, foi criado por volta do século V depois de Cristo, é verdade. Esse zero que a gente conhece hoje, tá? Na região ali da Índia, tá bom? É ali que ele foi inventado, que ele foi criado e foi usado, né? O uso do zero foi uma das maiores evoluções da matemática, é verdade, tanto em termos de cálculo quanto em termos tecnológicos, tá? Por que o cálculo? Porque em termos de cálculo, por exemplo, o zero nos permite diferenciar o 28 do 208, né, do 2008, do 2080, do 20.080, do 20.008, do 20.800, né? A posição é muito importante ali, a posição que o zero ocupa. Ele nos permite diferenciar todas essas quantidades que eu falei para vocês. Se você ficou com dúvida, anote elas aí e veja como que o zero tem importância, tá bom? Bom, em termos tecnológicos, podemos aí ressaltar a linguagem primária computacional. O que é linguagem primária computacional? Você pode pesquisar um pouco sobre isso, né? Mas ela depende somente do zero e do um, né? Que é o famoso código binário. Apesar disso, essa linguagem binária é complexa demais para a nossa compreensão humana. Por exemplo, se estamos falando em termos de caracteres, letras e demais símbolos, cada uma é formada por uma sequência de zeros e uns. Isso traz uma grande complexidade.
Além dessa linguagem primária, existem as linguagens computacionais, né? Mas todas dependem dessa primeira linguagem. Tudo veio dos zeros e do uns, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas tudo veio aí desse código binário. Hoje há linguagens muito mais fáceis de trabalhar, né? Mas os primeiros aí que desenvolveram essa tal linguagem primária, nossa, eles tiveram que ter uma capacidade intelectual aí, uma complexidade, né, de criar essa linguagem que foi algo admirável, viu? Vamos continuar. Bom, analisando a inclusão do zero nos naturais. Vamos pensar aí. Aí eu vou colocar uns pontos positivos e uns que a gente tem que pensar muito ao usar eles. Não vou dizer negativos, não, tá? Bom, o zero é o elemento neutro da adição, isso é muito bom. Qualquer número adicionado a zero, né, a gente sabe que a soma é o próprio número, né? O conjunto dos números naturais com zero continua fechado na adição e multiplicação. Como assim, professor? Com zero ou sem o zero, dois números naturais somados vai dar outro natural, isso significa fechado na adição, e dois números naturais multiplicados vai dar outro natural, isso significa ser fechado na multiplicação, tá? Isso são propriedades muito importantes do conjunto dos números naturais, tá? O uso do zero como ponto de partida, né? Por exemplo, tempo zero é interessante em várias ciências, na física, né? Na matemática financeira, né? Quando você toma um empréstimo ali, que ele é um momento zero, isso aí são coisas muito importantes ao se usar o zero. Agora, quando ele não é muito indicado, por exemplo, o zero não possui relação de cardinalidade, né? O zero ele não é posição, ele não é nem primeira, nem segunda, nem terceira, nem nenhuma dessas posições. Então, em termos de sequência, eu particularmente não uso a zero, né? A índice zero, porque não existe isso, posição zero. O A0 vai ser o primeiro? Não, não faz muito sentido isso, né? Em todos os estudos que eu fiz, eu percebi que isso não tem muito sentido. O mais interessante é o A1 ser o primeiro, o A2 ser o segundo, o A3 ser o terceiro e assim por diante. O zero é utilizado para representar a ausência de elementos, não é verdade? Ou seja, a ausência de quantidade. Como ele é utilizado nesse ponto, ele não faz sentido usar ele na contagem, né? A gente conta um, dois, três, né? Até tem uma semelhança aí com a cardinalidade. Então, no ato de contar, principalmente no início ali da escolarização, o zero não é algo assim, zero, um, dois, três. Não, isso não faz sentido. É um, dois, três, tá bom? Ele é o ponto de partida, assim, ele é uma referência, mas ele não é um ponto inicial para podermos contar. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro esses pontos aí, interessantes, importantes, tá? Mas que fique bem claro que a gente vai usar o zero nos números naturais no nosso curso e sempre que você estiver estudando qualquer coisa, você vai ter que analisar se o zero foi considerado ou não. Tudo bem? Bom, então tá aí o conjunto dos números naturais, né? Os naturais aí. Nós vamos usar esse símbolo que eu estou mostrando aqui para vocês, porque é o mais fácil de se usar em computador, né? Mas esse aqui é o mais usual, é o que a gente escreve, mas nos computadores, aqui na digitação, é difícil inserir esse símbolo, tá? Então, esse aqui que eu estou circulando para vocês é o mais usual, mas a gente vai usar ele. A gente vai usar esse aqui por motivo dessa facilidade de digitação, tudo bem? Então tá aí o zero, nós vamos considerar, tá? Zero, um, dois e assim por diante. Você já deve ter ouvido falar disso em algum momento, né? Quem será aí? Já é um subconjunto dos números naturais, mas quem serão os naturais não nulos? Aí a gente vai colocar esse asterisco aqui, né? Que indica tirar o zero, ó, tá bom? Então são os naturais lá conforme Peano, tá? Criou lá os seus axiomas, tá bom? Bom, só para lembrar aí, os naturais não nulos, o N, símbolo dos naturais com essa asterística, é o conjunto dos naturais menos o conjunto unitário que tem o quê? O zero, retirei o zero, tá bom? Subconjunto dos números naturais.
Os subconjuntos dos naturais são os conjuntos assim, mais interessantes, né? O que mais interessante tem da gente estudar, da gente compreender dentro dos naturais, principalmente a linguagem algébrica, tá? Que determina um conjunto. Por exemplo, os naturais pares são todos os elementos da forma 2n, ou seja, duas vezes o n, tal que n é um natural. Pega cada natural, multiplica por 2. É isso que significa isso aqui, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4 e assim por diante. A gente reconhece visualmente um número natural par, né? Mas essa é a forma algébrica de um número natural par, desde quando a gente considera o zero como natural. Se a gente não considerasse, então eu partiria de 2, tá bom? Mas aqui eu deixo bem claro, tá? Vamos considerar o zero natural. Números, os naturais ímpares. Números naturais ímpares, qual que é o formato algébrico dele? É duas vezes um número natural mais um. O que significa isso? Deixa resto 1 na divisão por 2. E o que significa o naturais pares? Deixa resto 0 na divisão por 2. Olha que interessante. 2 vezes n mais 1. Então, por exemplo, 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. E assim por diante. Naturais não nulos múltiplos de 4. São os números da forma 4 vezes n, n natural não nulo, porque 4 vezes 0 é 0, né? Múltiplo de 4 é isso, é da forma 4n. Olha que interessante. Então, multiplicando cada n natural não nulo por 4 e obtemos esses números aí. Gente, tabuada do 4, né? Se fosse 3, tabuada do 3. Se fosse 6n, tabuada do 6. Naturais não nulos, múltiplo de 7, ó, tabuada do 7, que claro que eu tirei o 7 vezes 0, né? Por exemplo, 7n é a forma algébrica, tal que n é um natural não nulo. 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 5, 7 vezes 6. Simples assim. Coisas básicas, elementares, mas importantes, tá? Saber o que é a forma algébrica. Bom, os quadrados perfeitos. Gente, tem muita gente que pergunta, o zero não é um quadrado perfeito? Não, porque com zero você não forma quadrado, né? Você não tem lado, né? Então, qual que é a forma algébrica dos quadrados perfeitos? N ao quadrado com N natural não nulo. 1 é 1 ao quadrado, 4 é 2 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado, 16 é 4 ao quadrado e assim por diante. Números triangulares é um conjunto bem interessante, né? Não nulos, tá? Porque tem gente que usa o zero como triangular. Mas se eu tenho zero, como é que eu vou formar um triângulo? Depois eu posso mostrar para vocês aí a sequência dos pontinhos que tem a ver com isso aqui, tá bom? Eu vou mostrar aí para vocês no quadro branco, tá? Então, são os números da forma n vezes n mais 1 dividido por 2, porque n vezes n mais 1 sempre é divisível por 2, tá? Com n natural não nulo. Por quê, professor? Porque um número vezes o seu sucessor, um desses sempre é par e o outro é ímpar. Então, divide por 2, tá bom? Então, gera 1, 3, 6, 10, 15, 21, essa é a sequência de números triangulares. O que tem de interessante? Olha, de 1 para 3 é 2. De 3 para 6 é 3, ó. 2, 3, ó. De 6 para 4, de 6 para 10 é 4, 10 para 15 é 5, 6 e assim por diante. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, tá? Vou mostrar aí para vocês no quadro branco como que é essa sequência, tá bom? Veja aí, pessoal, olha só que interessante, olha. 1, 3, 6, 10, 15, 21 e assim por diante. O que que ocorreu aqui, olha? Daqui para cá, ó. Daqui para cá, acrescentamos duas bolinhas. Daqui para cá, 3, né? 3 bolinhas. Não ficou bom o meu 3. Deixa eu melhorar aquilo ali, né? E aí por diante, você pode reparar aí, ó, que foi aumentando, né? 4, né? Aumentou 5 e 6 e assim por diante. Bem interessante esse subconjunto dos naturais, não é verdade? Vamos continuar nossa videoaula. Bem, pessoal, naturais que deixam resto 3 na divisão por 8. Qual que é a forma algébrica deles? 8n mais 3, com n natural.
Por quê? 8n sempre é divisível por 3. E, ó, 8n é sempre divisível por 8, né? Mais 3, 3 não é divisível por 8, é um resto. É o resto na divisão por 8. Então, todos esses números aqui, 8 vezes 1, ó, primeiro zero, é n natural, né? 8 vezes 0, 0, mais 3 é o 3, 8 vezes 1, 8, mais 3 é o 11, 8 vezes 2, 16, mais 3 é o 19, tá? E assim sucessivamente, com cada natural, aí eu obtenho esse conjunto, na verdade. Aqui está a forma algébrica. Pessoal, isso aí pode ser feito com qualquer número, né? Por exemplo, você pega um resto na divisão por exemplo, 5. Resto 3 na divisão por 5 seria 5n mais 3. Resto 2 na divisão por 7 seria 7n mais 2, tá bom? Simples assim. Isso é bem importante a gente falar disso, tá? Que são as coisas mais complexas, né, de subconjuntos dos números naturais. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Bom, continuando aí, naturais que deixam o resto 7 na divisão por 11. Olha, 11n mais 7, n natural. Se você der uma pausa e fizer as continhas aqui com 0, 1, 2, 3, né? No lugar de n, você vai obter esses números aí, tá bom? Agora, gente, chegamos no grande conjunto. No conjunto mais interessante. E hoje no conjunto mais utilizável nas tecnologias. Um subconjunto dos números naturais são os números naturais primos. Professor, por que que esse conjunto é tão interessante? Porque para números naturais muito grandes, tá? É difícil fatorar, né? Principalmente números naturais ímpares muito grandes. O que que isso tem a ver? Por que que isso é relevante? Eu vou contar para vocês, tá bom? Mas primeiro, eu dei esse símbolo aqui, né, para o conjunto dos números naturais primos, né, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 e assim infinitamente, são infinitos os números primos, tá? Um número natural é primo se possui exatamente dois divisores. Posso dizer assim também, um número natural maior que um, tá? Maior que um é primo se é divisível por um e por ele próprio, né? Somente, tá? Somente por um e por ele próprio, que é o mesmo que dizer, né, que possui exatamente dois divisores naturais, tá? Nem mais, nem menos, tá bom? O que que tem de interessante nesse conjunto, professora? Os números naturais primos e a criptografia RSA. Já ouviu falar disso? Criptografia? Tema muito interessante, conhecimento de grande aplicação, de grande relevância na segurança dos nossos dados, né? Dados da internet, e-mails, senhas bancárias, senhas de e-mail, senha de Facebook, senha de tudo que a gente digita, tá bom? Importantíssimo isso, tá? Cartão de crédito, né? Cartão de débito, né? Compras que exigem qualquer tipo de senha. Muito importante aí, tá? Os números primos. Bom, vou contar uma historinha para vocês entenderem e criarem interesse de conhecer isso, tá? Na década de 70, né, dois cientistas da computação que trabalhavam no MIT, procure saber o que é o MIT, Ronald Rivest e Ad Shamir, estavam empenhados em criar um método de criptografia. O que é criptografia? Tá? De chave assimétrica eficiente. Criptografia é enviar mensagens que dificultam ou que seja impossível mensagem secreta que uma pessoa que pega essa mensagem ela entenda. É basicamente isso, tá? Isso é criptografia. Bom, eles foram ajudados pelo matemático Leonard Adleman, que validava as ideias dos dois pelo ponto de vista matemático. Esse cara aqui foi fera, né? Então, em 1977, os três registraram a patente do método RSA. R do sobrenome daqui do Rivers, S Shamir e A de Adleman, tá bom? E aí, gente, a coisa ficou interessante, porque usamos isso aí, né, nas transações comerciais, nas trocas de mensagens, né, e-mails, tudo isso aí existe uma criptografia, porque os dados vão de mim para você, de você para mim, via internet,
duas pessoas uma para a outra, mas só que quem captar isso não vai pegar o que está escrito, vai pegar um monte de números totalmente embaralhados. E esses números embaralhados têm a ver com os números primos. E mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, assim, uma curiosidade, né, até para despertar o interesse, como é que funciona isso aí, tá? Bom, precisa de duas chaves públicas e três chaves privadas, né? As privadas são secretas. Na verdade, essas chaves são números, né? O que são as chaves privadas? Dois números primos de muitos algarismos e um número composto obtido a partir de uma função que é tOT-n e desses dois primos, um produto. Por que isso é importante? Porque quando você multiplica dois números primos muito grandes, fica quase impossível, né? Praticamente impossível de fatorar eles. E só dá para quebrar o segredo da criptografia se você conseguir fatorar eles. Então, mesmo se você coloca um computador aí, tentando dividir por todos os números aí, né, fatorando, né? E primeiro você tem que ter um banco de números primos gigantesco. Só que isso aí vai demorar anos até conseguir decifrar, né, essas chaves secretas, tá? E o que seriam as chaves públicas? Um número composto, tá? Obtido pelo produto desses dois primos, isso aí você pode mandar, porque como é muito difícil fatorar um número composto produto de dois primos muito grandes, né? Então isso aí é tranquilo. E um número que servirá para codificar a mensagem. Esse número aí, é, quando envia de um dispositivo para outro, ele vai codificar, mas para decifrar a mensagem, não tem jeito. Tem que saber os primos, não adianta. Então, se eu mando só um número composto muito grande, é quase impossível de fatorar, então não vai resolver coisa alguma, né? Se a pessoa capturar, né, conseguir obter por meios fraudulentos o que foi enviado. Bom, então um exemplo aqui, claro que eu vou usar números pequenos, mas o que seria isso aqui que eu estou explicando? Uma chave secreta, um primo, 11, pequenininho. Segunda, um primo, 17, pequeno também. Chave pública, né? Isso aqui vai ser enviado. 11 vezes 17 dá 187. Claro que eu estou falando de números primos de muitos algarismos. Né? Isso aqui é fácil de fatorar. Né? O que seria essa função tOT-n? Olha, é assim que é essa função. Ó. Pego aqui, ó, tiro um de cada número primo, tá? Tiro um de cada número primo e calculo o produto dessas duas diferenças aqui, ó. 10 vezes 16, que é 11 menos 1, multiplicado por 17 menos 1, tá? E obtém esse 160. Isso também é uma chave secreta, tá? Isso também será uma chave secreta. E a segunda chave pública, ela tem a ver... Por que eu fiz essa chave secreta? Porque eu preciso de um número que o MDC de 163 seja 1, tá bom? Por isso que eu calculo isso aqui, por isso que eu escolhi o 3, não podia ser 5, não podia ser 10, porque o MDC de 165 ou 160 não é 1. E aí eu envio essa segunda chave pública. Olha, gente, isso aqui me permite, né, quando a mensagem retornar, eu entender, né, porque a pessoa pega a minha chave secreta, você entendeu? Aí ela envia a mensagem, vocês entenderam? E aí, com esse número que ela recebeu antes de me enviar a mensagem, é interessante, né? E eu consigo decifrar o que ela escreveu. E basicamente é assim que funciona. Não vou entrar muito em detalhes, tá? Se vocês quiserem depois, vocês vão assistir os vídeos aí, os 3 vídeos de criptografia que eu vou postar, né? Em breve, já estão produzidos, ficaram muito interessantes. E vocês assistem aí para entender o que é a criptografia e o que é a criptografia RSA, tá bom? Mas tem muita coisa aí na internet, se você tiver muita curiosidade, você pode procurar. Bom, gente, vamos aí a um exemplo, né? Um exemplo aí de aplicação do que nós estudamos aí hoje, não é verdade? Nessa videoaula, para ser mais exato. Bom, seja n o conjunto dos números naturais, né, com o zero, tá? Considere os conjuntos a seguir, ó. A que é igual a 4n mais 5, tá? B n é natural, B que é igual a 6n mais 1, n é natural, ou seja, deixa resto 1 na divisão por 6, aqui deixa resto... não é resto 5 na divisão por 4, mas vai deixar
É resto 1 na divisão por 4. Se a gente pensar, porque 5 dividido por 4 dá 1, né? Acaba dando isso. O conjunto C, 10n mais 3, deixa resto 3 na divisão por C. E o conjunto D, 7n mais 2n natural, deixa resto 2 na divisão por C. Aí tá pedindo aí, ó, união e interseção desses conjuntos aqui, tá bom? Então, vamos lá, como que a gente vai resolver isso aí, tá, pessoal? Bom, o que nós vamos fazer, né? Vamos lá para o nosso quadro branco, é isso aí, vamos lá. Pessoal, um segredinho para resolver esse tipo de problema é o seguinte, que as uniões, né, uniões são mais fáceis da gente determinar, tá? É importante escrever cada um desses conjuntos na forma de quê? De quê, professor? Na forma de quê? Na forma dos seus elementos, né, explícitos. Por exemplo, tá? Vamos lá. Quem seria o conjunto A, então, com os elementos aqui explícitos, né? Bom, pego o n, cada n natural, multiplico por 4 e somo 5. E depois, gente, é fácil, é só somando 4 em 4 por causa desse 4n. 4 vezes 0, 0 mais 5 é 5. Pronto, já tenho 5 aqui, né? E aí, ó, 4 vezes 1 é 4, mais 5 é 9. Mas isso aqui é o quê? É de 4 em 4. É só ir somando de 4 em 4. 13, 17, 21, 25, tá? 29, tá? Vou fazer mais, vou fazer mais. 33, 37. Tá bom, vamos dar uma paradinha aqui. Nem vou escrever a chave aqui. Vamos dar uma paradinha que talvez a gente precise de mais. Vamos lá. Quem que seria o B? Olha, o B é 6n mais 1, 6. Vamos começar aqui. 6 vezes 0, 0 mais 1, 1. E aí é só somando 6 em 6 natural, gente. 6n, né? Então, 7 mais 6, 13, mais 6, 19, mais 6, 25, mais 6, 31, mais 6, 37, mais 6, 43, mais 6, 49. Tá bom, também vou dar uma paradinha aqui, C. Dezeno mais 3. Esse é muito fácil. 10 vezes 0, 3, né? Só somando de 10 em 10 agora, ó. 13. Por que 10 em 10? 10 n. 23, 33, 43, 53, né? 63, 73, 83, assim vai, tá ótimo. E o último aqui é o conjunto, vou até levantar um pouquinho o quadro aqui, para poder escrever aqui sem problemas, tá? É o conjunto D, né? Conjunto D. Mesmo esquema, 7n mais 2, ó, 2, agora é só ir somando 7, ó. 9, né? 16 mais 7, 23, mais 7, 30, mais 7, 37, tá? Mais 7, 44, mais 7, 51, mais 7, 58, e assim vai. Bom, vamos começar pelas uniões. A união com B, olha, a união com B é o quê, ó? 1, 5, 7, 9, 13, 17. Cadê esse conjunto? 1, 5, 7. Tá aqui. A união com B. Então, esse é um. Ó. Então, já fizemos esse, né? Vamos para C união com D. C união com D. C com D. 2, 3, 9, 13, 16, 23, 30, 33, 37, 43. E aí, cadê? Cadê esse conjunto? 2, 3, 2, 3, 9, pronto. 2. Já fizemos. Agora vamos fazer o outro aqui. B união com D. Né? B com D, ó. 1, 2, 7, 9, 13, 16, 19. Cadê esse conjunto? 1, 2, 7. Espero que não tenha nenhum erro de digitação. Cadê? É o 4 aqui. Ah, gente, esse aqui é o 3, né? Ó, é o 3 aqui. Ó. Quase que eu vacilo. C união com D é o 3, né? B união com D. B união com D, esse aqui então, né? É o 4. Nossa, professor, e esses outros aí, hein? Por que não foi tão simples? Gente, eu vou explicar para vocês por que
o que que acontece? A interseção, né? Interseção. Vamos lá. Interseção de A com B. Olha, primeiro você veja o primeiro elemento que é comum. Por exemplo, olha, A com B, o menor elemento que é comum é 13. Gente, de cara você já pode ter certeza. Ou é esse conjunto, ou é esse, ou é esse. Tá? O que que determina, então, a próxima coisa? Ô, gente, a próxima coisa é o seguinte, olha. Você tem que calcular o MDC entre cada carinha desses aqui. Por exemplo, 4 e 6. MDC entre 4 e 6 é quanto? É 12. MDC é 12. O que que tem a ver? Olha, porque o conjunto interseção vai partir do 13, porque alguma coisa vezes o zero mais 13, porque é a primeira interseção, tá? E vai partir do MDC. Como assim MDC, professor? 12. É pelo seguinte, vocês podem observar que 13 mais 12 aqui nos dois conjuntos vai dar quem? Olha, vai dar o 25, que também é interseção, por causa desse 12 aqui. Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, vocês vão fazer a interseção de cada número desse aqui, ó, o MDC de cada número desse que está multiplicando o N, que vocês vão conseguir o conjunto. Então, gente, bom, vou até marcar de uma cor diferente, eu vou marcar de verde aqui, né? Então, esse aqui, ó, é o conjunto, tá? Interseção de A e B. Vamos seguir o mesmo padrão. Agora, ó, já fizemos esse. Ó. Vamos seguir, fazer o C com D. C com D. Primeiro número que é comum aqui, desses dois. Olha, qual que é o primeiro número comum? 23. Aí, ó, essa aqui é a interseção com B, né? Agora vamos fazer a interseção, ó, C, desculpem-me, C interseção com D. MDC de 10 e 7. 10 e 7, tá? Quanto que é isso? Gente, MDC 10 e 7. Que MDC, gente? MMC, puxa vida, hein? MMC, tá bom? MMC, gente, mínimo múltiplo comum, gente, não é o MDC. É o MMC. Ainda bem que eu fiz a tempo, senão eu ia ter que gravar tudo isso de novo, hein? Pensou? Que trabalhão que ia me dar? MMC, mínimo múltiplo comum, tá? Mínimo múltiplo comum. 70. Bom. E aí, ó, em comum 23. Ó, o único é esse, então, sem estresse. Bom. Agora aqui já está mais fácil, apesar de todos terem 13. Todos têm 13, então quer dizer o quê? Que o 13, ó, é comum, por exemplo, no A com D, né? No A com D, no B com C, realmente o 13 é comum, e no A com C, 13 também é comum. Então agora eu só vou me preocupar com o quê? Com as interseções. Então, por exemplo, A com D, MMC de A, 4 aqui, né? E de D, 7. O MMC desses dois é quanto? 28, né? 28. Cadê o 28? Tá aqui, né? Tá aqui o 28. Opa! Opa! A com D. Ah, o A com D. Olha aqui que legal. 9. Aí D9 é o menor elemento. Isso é bem bacana, né? A com D. Então, 9 foi a coincidência aqui que nós temos, não é verdade? 9, né? Então, A com D vai ser esse carinha aqui, olha, 9, tá? Então, tá aqui, 9. Aqui é o 6, então. E por último aqui, vamos fazer o B com C, porque o que sobrar é o que vai ficar lá. B com C. B com C. O que que é B? 6, C é 10. B com C. MMC de 6 e 10 é quanto? 30. 30. Então, cadê o 30? Esse aqui, nem vou perder meu tempo aqui, ó. 13, 13, 13, 7, tá? E evidente que A com C, A e C, A e C é o 13 aqui, né? 13, 13, 4
e 10 MMC de 4 e 10 é 20, então tá tudo certo. Acabou. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham pego aí esse macete. Essa videoaula ficou um pouquinho maior, não é verdade? Mas é isso aí mesmo. Vamos lá. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiz com muita dedicação, entendeu? Busquei muitos conhecimentos interessantes para acrescentar nessa videoaula, tá? Espero vocês na próxima videoaula, tá bom? Sobre conjuntos numéricos. Vamos falar do conjunto dos números inteiros. Tudo de bom para todos. Até lá!